Tu és digno de tudo. Diga, tu és digno, Pai. Oh, pois tudo vem de ti, Senhor. E tudo é para ti. Oh, aleluia. Aplauda o nosso Senhor, aquele que nos salvou, que nos resgatou. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Pode sentar. Gente, você não sabe como é uma bênção um microfone. Hoje de manhã nós estávamos sem energia aqui na igreja, né? E você falar para bastante gente sem microfone não é fácil. Então é um prazer poder me comunicar com você de uma forma um pouquinho mais fácil, não precisar falar tão alto e poder também chegar às casas, né? Hoje nós temos esse privilégio de transmitirmos o nosso culto para pessoas que hoje estão também cultuando a Deus nas suas casas. Então, a falta de energia, ela atrapalha um pouco aqui, também de nós chegarmos lá, mas nunca atrapalha a presença de Deus. Deus hoje de manhã, Ele fez a sua obra, como sempre faz, e eu tenho certeza que Ele fará hoje à noite com cada um de nós. Amém? O tema da palavra de hoje, nós estamos na série, né? Alma próspera, e o tema da palavra de hoje é nem pobreza, nem ganância. Gente, quando nós pensamos nisso, talvez uma definição, né, de prosperidade, é muito difícil a gente falar em apenas algumas palavras, ou em atitudes de como nós devemos ser prósperos, ou aquela pessoa tem isso ou aquilo, ela é próspera. Porque prosperidade tem muito mais a ver com um estado de espírito do que com os bens que a gente possui. É só a gente pensar. Vamos imaginar uma pessoa há 100 anos atrás, ou 200, 300 anos atrás, vamos imaginar mais, um pouquinho mais longe. O que talvez é uma pessoa próspera? Tem um provérbio que diz assim que o homem, que Deus abençoaria o homem de várias formas, e uma das formas era para que o homem bebesse da sua própria água, do seu próprio poço. Ou seja, há anos atrás, você ter um poço na tua casa era sinal de grande prosperidade. Você não precisava andar quilômetros e quilômetros para buscar água. Então, a prosperidade não tem a ver com o que você tem, mas com um estilo de vida condizente à vontade de Deus e àquilo que Deus tem para nós. Gostaria de ler a passagem de Romanos 8, 29, que diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando nós pensamos em prosperidade, o nosso modelo de prosperidade não é o Bill Gates, não é agora o Elon Musk. Ele não é o nosso modelo de prosperidade. O nosso modelo de prosperidade é Jesus. Jesus, que era Deus, mas que se fez carne e habitou entre nós e viveu aqui nessa terra, usufruindo de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele cumpriu o chamado de Deus e ele teve tudo aquilo que ele precisava para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então Jesus é o nosso referencial de prosperidade, uma pessoa próspera no sentido bíblico, e ele tinha um propósito de vida, que era fazer a vontade do Pai. Sabe, quando nós começamos a pensar nisso, nós começamos a entender que ter coisas não significa prosperidade. Tem muito mais a ver com eu ter um propósito que condiz com a vontade de Deus, e Deus me abençoar para que eu possa cumprir aquilo que Ele me chamou. E para a gente alegorizar um pouco isso, dar 2 exemplos para você entender melhor. Vamos imaginar que você tivesse 3 funcionários. O primeiro deles, você dá um dinheiro para ele e você diz assim: faz tal coisa.
e ele faz mais do que você esperou. Aquele dinheiro que você deu para ele rendeu mais do que você tinha esperado. Aí você tem um segundo funcionário. Esse segundo funcionário, você dá um dinheiro para ele e ele fez exatamente aquilo que você esperava. Então rendeu o que você esperava. Mas o terceiro funcionário é aquele que você deu e ele rendeu menos do que você esperava. Se você fosse esse padrão, se você fosse esse chefe, qual dos funcionários você investiria mais? Primeiro. Por quê? Porque ele pega o que você dá para ele e consegue fazer muito mais. Em segundo lugar, você com certeza investiria no segundo, porque ele fez pelo menos o que você esperava. E o terceiro, provavelmente você esperaria alguns meses, mandaria ele embora e contrataria outra pessoa. Por quê? Se ele não melhorasse, ou seja, ele está gastando mais do que você espera. Agora vamos entender que esses três tipos de pessoas são pessoas que talvez tenham mentalidades que não são as mentalidades do reino. Para a gente alegorizar também com uma segunda história, de 3 rios. Eram 3 rios que nasciam em um monte e eles chegavam para 3 pessoas diferentes. A primeira delas recebia aquele rio e entendia: bem, esse rio aqui, ele vai suprir todas as minhas necessidades. E ele usufruía de tudo aquilo que o rio tinha para ele. Só qual era o ponto? Para ele o rio terminava nele. Então o que ele fazia? Ele pegava, às vezes jogava detritos na água, porque ele não estava preocupado em como ficaria o rio depois dele. Então ele recebia água limpa, recebia água boa, mas ele ia de qualquer forma, cuidando de qualquer forma daquele rio. A segunda pessoa era uma pessoa que também recebia o mesmo rio, só que ela pensava o seguinte: e se der uma seca? E se esse rio secar? O que ele fez? Ele fez um lugar, ele fez como se fosse uma represa para fazer com que aquele rio se tornasse um lago e ele pudesse usufruir de toda aquela água, e quando faltasse ele ainda teria água. E a terceira pessoa era uma pessoa que tinha uma mentalidade seguinte: esse rio nasce lá em cima daquele monte, e esse monte tem uma fonte de água inesgotável. Ele entendia que o que acontecia? A água vinha, mas depois evaporava, voltava, e de novo aquela fonte retornava. Então era uma água que era inesgotável. Quanto mais ele usasse daquela água, mais água ele teria. Ele entendeu isso. Só que o que ele percebeu? Bem, esse meu rio aqui, ele tem aí alguns metros de largura. Eu vou aumentar o rio. Ele começou a aumentar o rio. E o que ele percebeu? Que começou a vir água necessária para que aquele rio se tornasse maior. Aí o que ele fez? Ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer canais para que esse rio possa chegar para mais pessoas. Não vai faltar água. Quanto mais eu fizer chegar para as outras pessoas, mais água vai vir lá de cima e mais outras pessoas serão abençoadas com isso. Entenda que o rio, ou a fonte do rio, era a mesma. O que mudava? A maneira com que cada um enxergava. O primeiro enxergava no seu benefício próprio. Eu preciso receber água para mim, para suprir as minhas necessidades. Então eu tendo coisas está bom, eu usufruindo de tudo isso está bom. Aqui nós podemos entrar talvez até na ideia da ganância aqui. É aquela pessoa que não pensa no próximo, ela pensa em si só. Não está muito afim também de talvez trabalhar para fazer algo diferente. Aquilo que está vindo está bom. O segundo é aquele que pensa na escassez. Entra aqui a pobreza. E aqui entra algo interessante. Por muitos e muitos anos, nas igrejas, se espiritualizava a pobreza como algo espiritual. Ou seja, quanto mais pobre ou quanto menos coisas eu tenho, mais espiritual eu sou. E de verdade a gente sabe que não se mede espiritualidade por riqueza ou por pobreza. A tua espiritualidade vem do teu relacionamento com Deus, da tua vida com Deus, de como você se relaciona com Ele, de como você anda nos caminhos dEle.
Isso tem a ver com a tua espiritualidade, com o quanto você está em comunhão com Deus. O que você tem não importa, você pode ser milionário e ter muita comunhão com Deus, como você pode ter a falta das coisas e não ter comunhão nenhuma com Deus. Mas o que acontecia? As pessoas acreditavam que não ter as coisas significava abnegação, humildade, elas ligavam tudo isso àquilo. E se criou, e muitas vezes ainda existe uma mentalidade de escassez, que é essa mentalidade aqui que vai faltar. Então o que acontece? Você faz uma represa e você quer estocar o maior número de água possível, mas sabe qual é o primeiro problema disso? É que aquele que manda água, ele não vai mandar água em abundância para quem fica estocando água, para quem fica guardando água para si mesmo. Ele não vai. Mas a segunda coisa, o segundo problema de estocar água é que água parada apodrece. Se você já deixou uma água parada por muito tempo, você foi sentir o cheiro dessa água, gente, é muito ruim. A água parada tem um cheiro terrível, apodrece. Esse é o grande ponto. Pessoas com mentalidade de escassez vão retendo, mas não conseguem viver com aquilo, porque aquela água não é viva, aquela água ela não pode ser usada. Vai chegar um momento em que vai olhar, vai ter de repente até um monte de coisa, mas aquilo não vale de nada, não tem serventia nenhuma, porque não é água viva. Então é uma pessoa com mentalidade de escassez. E a terceira pessoa é aquela pessoa que entendeu que Deus é ilimitado e os seus recursos são ilimitados. Me diga uma coisa, qual é a diferença para Deus de R$1.000 e de R$1 milhão? Qual a diferença? Nenhuma. Agora, para você, tem diferença? Tem, né? Você tem R$1.000 na tua conta, não faz tanta coisa. Agora, coloca R$1 milhão lá. Tem diferença, para nós tem diferença. Por quê? Porque nós somos limitados nos nossos recursos. Certo? A nossa limitação faz com que a gente não, às vezes, tenha dificuldade de entender a falta de limitação de Deus em relação a isso. Porque Deus é dono de tudo. Deus é abundante, ou seja, para Deus, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão não é nada. A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tem tudo o que Ele quiser. O que eu posso dar para Deus? Nada. Ele tem tudo. Então a limitação nunca está em Deus, mas nós olhamos para Deus com o viés da nossa limitação, com o viés de entender talvez uma vida de escassez. Não é a ideia do reino de Deus, que é onde eu vou, eu levo e implanto o reino, que é um reino que não está debaixo de escassez. Deus é abundante, só que Ele é abundante para quem implanta o reino. Ele é abundante para quem entende que chega na minha vida e serve para abençoar. É como a gente falou do rio, é o rio que chegou aqui e ele não fica só em mim, ele começa a abençoar as pessoas que estão do lado. Ou seja, eu entendo que eu não preciso me preocupar, e quando eu falo me preocupar, não quer dizer que agora você vai viver uma vida irresponsável, vai começar a usar o teu cartão de crédito, Deus proverá, e não é isso que eu estou falando. Por favor, não entenda isso, depois venha me cobrar, pastor, eu gastei tudo. Não é isso, não é isso. Faça as coisas com sabedoria. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, Ele tem a provisão para nós. Ele não tem a escassez para nós. Deus quebra a nossa maneira de pensar. Olha só, eu não sei se você teve essa impressão, mas a primeira vez que eu via aquele milagre do profeta Elias, quando ele chega para a viúva e ele pede o prato de comida dela. Olha só, ele chega lá, olha, faz uma comida para mim. E ela fala assim, eu ia fazer essa comida para mim e para o meu filho, e nós íamos esperar a morte. Que maldade, hein? Tu pedir a única comida daquela mulher. Isso é mentalidade de escassez. Porque primeiro, o problema não era a comida, ele só estava obedecendo o que Deus tinha falado para ele fazer. Deus tinha dito, vai lá e faça isso. Então ele estava obedecendo o que Deus estava dizendo. Aquela mulher, naquele momento, ela estava em escassez.
ela tinha olhado lá em toda a despensa dela, ela só tinha aquilo, ela falou: vou preparar isso aqui e vou dar isso aqui para comer eu e meu filho e vamos para a morte. Não tem mais nenhuma chance de ter nada. O que Deus faz? Quebra a mentalidade de escassez. Dá o que você tem. Você crê que Deus pode suprir? É o que o profeta, em outras palavras, estava falando para ela. Mais importante do que a comida era uma quebra de mentalidade de escassez. Mais importante do que ela ter dado a comida, ela era ter entendido que Deus iria prover para ela na sua necessidade. Esse é o grande ponto, esse aqui é o grande segredo dessa passagem. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender então, que quando nós olhamos para tanto a pobreza quanto a ganância, elas não têm a ver apenas com coisas que a gente tem ou deixa de ter, mas tem a ver com um espírito muitas vezes que está atuando em nós, o de pobreza e o de ganância. E aqui é algo interessante. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, ele diz que quando o diabo ele envia um erro, ele nunca envia um só, ele manda erros em par. O que isso significa? Extremos. Então ele manda a pobreza e manda a ganância. Ele manda sempre em par, ou seja, extremos. Então ele manda algo que vai pender para um lado e algo que vai pender para o outro. Aí o que acontece? Aí você diz: não, o dinheiro é errado. Aí você cai para onde? Para a pobreza. Você cai aqui para falta. Ou seja, está errado. Aí quando você fala: não, isso aqui está errado. Aí às vezes o que você faz? Cai para o outro lado, que é a ganância. Eu quero ter, quero possuir. Entende que os dois lados são errados. As duas motivações são erradas. E as duas motivações geram algumas coisas em nós. Olha só, aqui para a gente entender. Olha essa frase aqui, ó. A alma próspera enxerga os recursos como meios para cumprir o propósito. Tudo tem a ver com o rei e com o reino. Olha só, quem tem a alma próspera entende que não tem a ver com eu ter, tem a ver com o rei e com o reino. Mas olha só algumas coisas que nós podemos ver que acontecem, por exemplo, com pessoas que têm a mentalidade de pobreza, o espírito de pobreza nela. Primeiro delas, ela cria ansiedade e medo. Vai faltar. Você tem medo que as coisas vão faltar? Tem pessoas que têm, mas mesmo assim, o que elas fazem? Tem medo. Claro, eu entendo uma pessoa, por exemplo, talvez ela abra a sua geladeira e não tem nada lá, e talvez ela não sabe o que vai comer amanhã. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que está com a sua despensa cheia, mas continua com medo. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Não tenha medo. A Bíblia fala que Deus, Ele cuida da erva do campo. Deus cuida dos pássaros, quanto mais de eu e você. A Bíblia fala, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ou bons presentes para os vossos filhos, quanto mais eu, Deus falando que sou bom, quanto mais Deus que é bom. Ou seja, Deus sempre quer dar o melhor, mas existe o seguinte, e aqui entra o grande ponto. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para satisfazer os vossos... na verdade, tem algumas que falam os vossos desejos, mas algumas traduções falam as vossas concupiscências, desejos carnais. Porque nós encontramos também o Salmo 37:4 que fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, aqui existe um ponto: quando eu peço para satisfazer os meus desejos, Deus não se agrada. Agora, quando Deus me dá o que eu desejo, porque eu fiz primeiro a vontade dEle,
Ele se agrada. Olha só, Deus se agrada quando eu faço a vontade dEle e Ele quer suprir os desejos do meu coração. Mas quando eu peço para suprir os desejos do meu coração, eu não recebo. Olha só. Nós precisamos entender isso. Segunda coisa aqui, na pobreza aqui, acumula coisas. Você conhece pessoas assim, que são acumuladoras? Não, isso aqui eu vou usar. Um dia eu vou usar, custa R$2. Não, mas vai que eu precise. Eu estava comentando de manhã que eu, pelo menos de 2 em 2 anos, eu dou uma geral. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu morava, porque eu tenho uma tendência de acumulação. Se eu não me vigiar, eu encho a casa. Aí o que acontece? Olha só, quando a gente morava em Tubarão, a gente ficou, eu acho que 4 anos numa casa e eu fiz uma mudança. Sabe quantos pacotes desses de 150 litros eu joguei fora, desses de lixo? Chutem aí. Quem falou 10? 10 pacotes em 4 anos. Tudo acumulação. 10, acertou na mosca. Quando eu vi 10, você estava lá, ela estava lá. 10 pacotes. E eu tive outras coisas, eu tive que alugar aqueles teleentulho para jogar fora. Coisa para jogar fora, não é? E fora as coisas para dar. Que eram coisas que as pessoas usavam. Poderiam usar. E aqui é uma outra coisa, que também é um espírito de pobreza. A pessoa dá aquilo que já não serve mais. Está tudo rasgado, arrebentado. E você, agora vamos para doação. Não vai para doação nada, vai para o lixo. Hoje de manhã eu estava contando que nós recebemos lá em Tubarão, uma vez, uma doação de 200 calçados. Não é 200 pares, tá? É 200 calçados de pé direito. Você acredita? Não, a pessoa falou, nós queremos ver se você... E ele ainda falou que a gente tinha que buscar. A gente tinha que buscar, olha a mentalidade do rapaz. Então nós queremos doar para vocês. Eu achei até engraçado, eu achei que ele tinha errado. São 200 pares de pé direito, a gente quer doar para vocês e tal. Vocês podem vir buscar? Eu não falei, mas eu fiquei com uma vontade de falar assim, acho que você ligou para o lugar errado. Você quer aí algum, sei lá, um teleentulho, alguma coisa assim para jogar fora? O que é que eu vou fazer com 200 pares de pé direito? Só se o pessoal começasse a perder a perna aí, né? Perdeu a esquerda, aí beleza. Mas fora isso, não vejo o porquê. Mas é novinho, mas não serve. Para que vai servir? Já pensou? O cara pega, se ele pega um pé e daí veste com o outro pé, com outro calçado, não tem lógica. Eu fico imaginando e pensando o que passou na cabeça dessa pessoa. Sabe? E às vezes a gente dá coisa, gente, que não serve para nada. Você não usa, está novo. Dê. Abençoe a vida das pessoas. O que sai da tua mão não sai da tua vida. Sabe, tira essa mentalidade de pobreza, de acumulação. Está lá cheio. Não, mas uma hora eu vou usar. Está 10 anos lá, já saiu de moda, já entrou de moda, já saiu de moda de novo. E você está lá, mas a hora que entrar na moda. Às vezes é coisa que você usava há 20, 30 anos atrás, quando você tinha 20, 30 quilos a menos. Aí eu vou emagrecer. Amém. Mas que a hora que você emagrecer, você compra um novo. Mentalidade de pobreza, prendendo a vida das pessoas. O terceiro, faz você se sentir uma eterna vítima de tudo. Sabe, o dos outros é melhor. Deus abençoa os outros. Olha só, aquele irmão chegou agora na igreja, olha como Deus abençoa. Mentalidade de pobreza. Não consegue se alegrar com a bênção dos outros. Sabe, você tem que sondar o teu coração. Se você vê pessoas sendo abençoadas e isso te incomoda, isso não é reino de Deus. Isso não vem de Deus.
Sabe, você olhar a prosperidade das pessoas e você se incomodar com a prosperidade das pessoas. Sabe, isso é uma mentalidade de escassez. Se Deus está abençoando ele, Deus também vai me abençoar. Eu vou me alegrar com a bênção dele. E eu tenho certeza que quando Deus me abençoar naquilo lá, ele também vai se alegrar. E tem gente que Deus tem abençoado tanto, mas às vezes em uma coisinha o outro recebeu um negocinho diferente. Eu queria aquele. É a história da grama do vizinho mais bonita. Sabe, isso é escassez. Quarto, busca gratificação instantânea. Tudo que faz é para receber algo, receber um elogio, receber uma promoção. Não faz as coisas porque quer fazer, porque quer abençoar, porque quer agradar. Sabe, é aquele negócio, eu fiz, nem me disseram obrigado, nem me agradeceram. Sabe, isso é a mentalidade de pobreza. Você não faz as coisas para receber algo em troca. Olha só, eu sou a pessoa que mais trabalha aqui nesse lugar e não recebo um reconhecimento. E daí quando recebe reconhecimento, às vezes, recebeu ali uma menção, só uma menção, podia ter me dado um presente. E daí quando recebe um presente, esse presentinho, porcariazinha, podia ter me dado uma coisa melhor. Aí quando recebe uma coisa melhor, agora fica querendo me comprar com isso aqui para não me dar aumento. Sabe, tudo a pessoa reclama. É a mentalidade, não está nas coisas ao redor, está na mentalidade da pessoa. A pessoa, ela vive ali querendo a gratificação. Nada, é como se ela fosse um buraco negro emocional. Nada é o suficiente, Por mais que ela tenha, ela vive naquela mentalidade de escassez e falta. Precisa sentir a gratificação para se sentir feliz. E quando recebe a gratificação não se sente feliz, porque normalmente é menor do que ela gostaria. Quinto, parece que o dinheiro some. A pessoa ganha e não tem nada. Sabe, é aquela pessoa que, por quê? Ela pega o salário e ela já diz, isso aqui não vai dar para nada. Isso aqui, não consigo pagar nem metade das minhas contas. Realmente, não vai conseguir. Sabe, você pegar o teu salário e a primeira coisa que você faz, Deus, eu te agradeço por essa provisão, por tu ter provido isso para mim. Deus abençoa, multiplica esse salário, que eu possa ser muito além do que aquilo que essas notas aqui dizem que eu posso fazer. Isso é você crer na realidade do reino. Você acredita, se você é um filho de Deus, se Ele cuida dos recursos para você, você realmente acredita que é o teu chefe que paga o teu salário? Ou é Deus? É Ele que pode abrir uma porta e pode fechar uma porta? Esse é o ponto. Eu me lembro de uma palavra que me chamou muita atenção, muitos anos atrás, que é Deus é que paga o meu salário. E eu ganho exatamente aquilo que eu mereço ganhar. Sabe, gente, o dia que eu entendi isso foi uma libertação para minha mente. Eu estava super apertado em algumas coisas em casa e eu falava, meu Deus, eu preciso de um aumento. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu preciso de um aumento. E isso me veio muito forte. Quem é o teu chefe? Meu chefe é Deus. Para quem você tem que pedir um aumento? Para Deus. E se Ele não te der, eu ganho exatamente aquilo que eu deveria ganhar. Foi muito forte isso. E eu falei, Deus, sabe dessa necessidade, te peço, me abençoe. Eu não precisei falar nada. Uns dias depois a pessoa falou assim, você vai ganhar um aumento. Eu ganhei da pessoa? Não, ganhei de Deus. Eu agradeci ela? Não, eu agradeci a Deus. Deus, muito obrigado. Porque foi Ele. Esse é o ponto. Não quero dizer que você não vai agradecer a pessoa, mas o que eu entendi é que a provisão não vem dela, vem de Deus. Aquela provisão, talvez a provisão para pagar o salário maior, Deus enviou para pagar. Gente, só para você entender como é que Deus funciona. É uma história muito louca isso. Eu estava aqui, 2002, 2003, eu morava aqui em Porto Belo na época. Chegou o final do ano, eu não trabalhava, eu era missionário aqui da igreja de Porto Belo, mas eu não recebia remuneração da igreja aqui. A gente recebia remuneração da Nacional, porque eu era secretário da Nacional e fazia outras coisas.
Aí chegou no final do ano, a pastora Celi, minha irmã, falou para mim assim, a gente não vai poder te dar nenhuma bonificação no final do mês e tal. Eu ganhava na época uns R$200. E eu pensava, ai Deus, eu precisava, né, de mais um dinheiro, estava prestes a casar, o dinheiro ia vir bem, né? Olha o que aconteceu. Ela me falou isso numa semana, na outra semana ela falou assim, nós vamos ganhar, eu e você. Ué, o que aconteceu? Olha só o que Deus faz. Numa cidade, de uma igreja nossa, algumas pessoas, uma pessoa pelo menos, entrou num bolão da loteria. E a pessoa ganhou o bolão. Agora você vai questionar Deus, o cara ganhou o bolão, aí ele chegou e ele dizimou o dinheiro do bolão da loteria. E aquela igreja, ela enviava para a Nacional uma parte, a parte que ela enviou desse dinheiro era exatamente o valor meu e dela, exatamente. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Entenda que não tem a ver com ganância, como eu estava falando hoje de manhã, o meu sogro, ele jogava na loteria sempre. Aí um dia, acho que foi a minha esposa ou a mãe dela que perguntou, mas por que você joga? Ele falou, você nem sabe o que eu vou fazer se eu ganhar. O que você vai fazer? Eu vou construir uma igreja. Sabe qual era o ponto? O ponto é que na realidade a motivação dele estava errada. Ele queria ganhar e ele pensou, Deus, vou fazer uma barganha contigo. Eu ganhei na loteria e construí uma igreja. Na realidade ele queria o dinheiro da loteria. Construir a igreja era o que ele iria pagar para Deus. E aí eu fico pensando, Deus lá no céu, pensando assim, boa ideia, hein? Eu estava aqui tentando descobrir como é que eu ia construir aquela igreja. Pô, fantástica a tua ideia, você é muito inteligente. A gente faz um negócio, tu ganha metade, a outra metade é a construção. Não, motivação errada. Entende? E aqui é mentalidade de pobreza. Mentalidade de pobreza. Deus, Ele faz como Ele quer, mas se eu não entendo o princípio e os propósitos do reino de Deus, para a minha vida, eu posso agir ou na pobreza ou na ganância. Estou no sexto, né? Faz com que se sinta escravizado. É uma pessoa que vive se sentindo escravizada. Ai, nossa, sabe, gente, o tempo é um negócio assim que oprime a gente, né? Meu tempo já está quase acabando, então eu vou ter que falar mais rápido. Faz com que as pessoas se sintam escravizadas. A mentalidade de pobreza, gente, faz com que a gente se sinta escravizado. Não posso gastar. O pastor falou semana passada aquele negócio que você vai numa loja, você vê uma roupa, você gostou. Ai, não posso gastar. É tão caro. Esse dinheiro custou tanto para mim. Minha filha começou a trabalhar há pouco tempo atrás e nós fomos outro dia no Outlet. E aí eu estava com as duas, né, e a gente conversando, e daí eu falei para ela assim, vamos comer um churros? Ela perguntou, você que vai pagar? Ou seja, se eu tiver que pagar, eu não quero. Sabe qual é o ponto disso? É que ela já está entendendo o valor do dinheiro, isso é muito bom. Está entendendo que o dinheiro é escasso, né? E que se você gasta muito, o dinheiro acaba. Agora o ponto é o seguinte, a pessoa quando ela está escravizada, ela nunca vai usufruir. Entendo que de vez em quando eu vou fazer mas se eu não usufruir nunca, eu sou escravo do dinheiro e eu sou uma pessoa com mentalidade de escassez e de pobreza. Sétimo, sufoca a generosidade. O que é generosidade? Uma pessoa generosa é que tem prazer e desejo de abençoar. Eu abençoo a igreja, eu abençoo uma pessoa, tanto materialmente, com dinheiro, ou às vezes com ajuda, sei lá, de qualquer forma. Eu sinto prazer nisso. Eu tenho prazer em tirar dos meus recursos, tanto de tempo, quanto de dinheiro, quanto de dons e talentos, para ajudar. A pessoa com mentalidade de escassez não consegue ser generosa. E o oitavo e último, mata os sonhos em qualquer plano, mata os sonhos e qualquer plano de avançar. Uma pessoa que tem essa mentalidade, ela pensa, nunca vai dar certo para mim, eu nunca vou conseguir.
Sabe, quando a gente pensa na mentalidade, agora nós falamos de pobreza, mas na mentalidade de ganância, é aquela pessoa que quer tudo. Eu tenho 1.000, eu quero 10. Se eu tenho 10, eu quero 100. Se eu tenho 100, eu quero 1 milhão. Se eu tenho 1 milhão, eu quero 1 bilhão. Vamos ser sinceros? Eu estava falando outro dia, essa semana com a minha filha mais nova, e daí a gente passou num lugar, eu falei, filha, sabe quanto que a pessoa está querendo por isso aqui? Ela, quanto, pai? Aí eu falei assim, 6 milhões. Ela, só? Eu, só, filha? Daí eu gosto de fazer muita conta. Eu falei assim, filha, se eu gastasse 10 mil todo mês, eu viveria 50 anos com 6 mil. Sem contar, colocar poupança, sem nada disso. Só pegando 6 milhões, né? Se eu gastasse 10 mil reais todo mês, durante 50 anos, eu falei, filha, é um dinheiro para a vida inteira. É muito dinheiro. Eu falei para ela. E vamos ser sinceros, vamos imaginar que vocês tenham 100 milhões. Qual é a diferença de 100 milhões e 200 milhões? Ou de 1 bilhão e 2 mil. O cara que tem 1 bilhão e o cara que tem 2 bilhões, eles compram a mesma coisa. Mas a ganância me diz, eu quero mais, eu preciso mais. E sabe qual é o ponto? O ponto é que a pessoa gasta o seu tempo, gasta os seus recursos para acumular mais coisas. E esquece os princípios fundamentais da palavra de Deus, esquece o propósito. Sabe, é muito bom você ter, por exemplo, uma casa, é muito bom você ter um carro, mas um carro e uma casa, eles fazem parte do decorrer da tua vida, você vai adquirindo isso conforme a vida passa, porque é necessário. Mas se o teu propósito de vida for ter um carro bom, uma grande casa, ou um bom emprego, sinto te dizer, isso não é propósito de vida, isso é bem material, e quando você conseguir todas essas coisas, você vai dizer, não basta, eu preciso de mais. Não basta, eu preciso de mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sabe, quando nós vivemos na dimensão da ganância, nós sempre queremos. É uma pessoa que nunca está satisfeita. Já contei aqui alguns cultos atrás, eu fui atender uma pessoa e a pessoa estava triste, chorando. Eu falei, qual é o problema? Pastor, eu estou em tanta depressão. Por quê? Porque todo ano eu troco meu carro e pego um carro zero. Esse ano eu não consegui. Você acredita? Quase que eu dei uma surra. Cria vergonha nessa tua cara. Gente morrendo de fome. E você está em depressão porque não conseguiu comprar um carro novo. Ganância. Isso é ganância. Sabe, a pessoa, ela não se satisfaz com o que ela tem. Sabe, ela não é feliz com o que ela tem. Ela precisa ter mais. E aí quando ela consegue ter o que ela quer, ela olha e ela diz, não era o que eu queria, eu quero mais. Eu quero aquele modelo de carro. Aí quando ela tem aquele modelo de carro, agora eu sei que tem um outro novo, né? É a mesma coisa. Quer ver onde que você vê a ganância? Nesse negócio aqui chamado celular. Você compra o celular mais top. E sinto te dizer, mas ele é caro. Você paga aí 6, 7 mil aí num top. O cara compra, daqui 1 ano, sabe o que ele diz? Preciso trocar, está defasado. Dá uma surra, não dá vontade, está defasado? Defasado está você, rapaz, o que é isso? Mas isso é ganância, a pessoa não percebe. Mas eu tenho dinheiro, pastor. Sim, mas isso é ganância. Se você olhar, ele está igual, ele está bom, ele funciona muito bem. Só que você precisa trocar. Por quê? Para saciar, para eu dizer, eu tenho melhor isso, eu tenho melhor aquilo. E vamos entender que dentro dessa mentalidade de ganância, tem pessoas que estão lá em cima, é o top, é o cara que tem e quer continuar tendo. Mas tem o cara que não tem nada. Mas ele quer ter. Então ele vai, aí nós estamos falando do celular top, mas o cara comprou o celular top médio, né? No outro ano ele quer, não, isso aqui já é defasado, eu vou comprar um melhor, eu vou comprar isso, eu vou comprar. Gente, isso é ganância. Sabe qual é o grande segredo para eu não viver nem no extremo da pobreza e nem no extremo da ganância? Eu entender que o centro da minha vida é Jesus. E tudo que eu tenho é dele. E tudo que eu tenho serve a ele.
Eu gosto muito daquela passagem que diz que nós somos servos da orelha furada, ou escravos da orelha furada. Que é aquele escravo que foi livre e optou por continuar sendo escravo, agora voluntariamente. Então eu recebi a liberdade, sou livre. Você é livre? Sim, eu sou livre, mas eu decido continuar te servindo para sempre. Fura, porque eu vou ser agora o teu escravo, porque eu quero. O servo de Jesus deve ser assim: tudo que eu tenho é de Deus e vem para Deus, e vai para Deus. Precisa ser assim. Se coloca de pé, e eu gostaria que você pensasse nesse momento no seguinte: aonde você tem gastado o teu tempo e o teu dinheiro? É fácil, olha a tua agenda. Olha o que você faz durante o dia. Olha a tua conta bancária e olha o que você faz. Aonde você gasta o teu tempo e os teus recursos é o que você valoriza. Simples assim. Eu valorizo a família. Você gasta tempo com a família? Se não gasta tempo e não gasta recursos com a família, sinto te dizer, você gostaria de valorizar a família, mas não valoriza. Eu valorizo o meu casamento. Você gasta tempo e recursos no teu casamento? Se a resposta for não, você gostaria de valorizar, mas não valoriza. E aqui é o grande ponto, dentro disso. Quando o meu desejo é fazer a vontade de Deus, todas essas demais coisas começam a se alinhar. Porque a vontade de Deus é o que eu tenho um casamento saudável. A vontade de Deus é o que eu tenha filhos saudáveis, filhos que andem no caminho dele. Essa é a vontade dele. Então quando eu faço isso, eu estou agradando a Deus. Sabe, quando eu desempenho o dom e o talento que Deus me deu para glorificar o reino. E quando eu falo glorificar o reino, não é só dentro da igreja, querido. É fora, no teu trabalho. Sabe, você é tão bom, talvez no que você faz lá no teu trabalho. Quando as pessoas olham para você, elas veem você ou veem Deus? Pastor, elas me veem, eu não posso me comparar com Deus. Mas Deus, Ele quer que as pessoas vejam Ele em você. Porque a Bíblia diz que é Cristo em vós, é a esperança da glória. As pessoas só verão que realmente Deus existe e Ele é bom e Ele faz milagres quando Ele olhar para mim e olhar para você e vem Deus em nós. Sabe, quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, quando Ele é o centro da minha vida, eu entendo que o reino de Deus é um reino de prosperidade. Ou seja, Ele vai me dar tudo que eu preciso para desempenhar aquilo que Ele me chamou para fazer aqui na terra. Ele vai me dar. Por quê? Porque é como aquele rio, aquele rapaz que recebe aquele rio. Ele entende o propósito. Ele entende que aquele rio ele não serve apenas para ficar parado, mas ele foi feito para chegar em outras pessoas. Quando ele entendeu esse propósito, o que aconteceu? Mais água para aquele lugar. Mais água para aquele lugar. Talvez hoje você chega aqui e você se sente seco. Você fala, pastor, o rio secou. Sabe por que o rio secou? Porque talvez você começou a olhar muito para você, para as tuas coisas, olhando com pena de você. Querido, você foi resgatado por Deus. Você foi salvo das trevas. E você vai morar eternamente com Jesus. Me desculpa, mas não tem como. Não tem como você olhar para a tua vida e se sentir pena de você. Não tem. Porque você foi regenerado. Sabe, essa mentalidade que não é a mentalidade do reino, que muitas vezes tem tomado conta do nosso coração e tem roubado aquilo que Deus tem para nós. Deus quer que nós cresçamos como igreja. Sabe, se as coisas que você tem, se o teu recurso não servem para glorificar Deus, não servem para nada. Para nada. Já compartilhei com vocês aqui. Às vezes a minha esposa briga comigo dizendo assim, você só pensa nas coisas da igreja, tudo que você pensa para a igreja, Deus abençoa. Pensa num sofá, ela fala para mim. Pensa numa TV. Eu falei, não, eu não quero pensar, pensa você. Deixa eu pensar no que eu quero, no que me dá desejo, que me dá prazer. É isso, e eu vou pensar e vou exercer a minha fé nessas coisas, porque ali é onde eu me agrado.
Não me peça para exercer fé no que eu não quero. Esse é o ponto. Sabe, Deus não é um meio para você atingir um fim. Deus é o fim de todas as coisas. Tudo é para Ele. Tudo é nele. E quando nós entendemos isso, nós não vivemos mais com mentalidade de pobreza e nem com uma mentalidade de ganância. Nós vivemos livres para usufruir tudo aquilo que Ele tem para nós. Vamos orar? Senhor querido, Deus de graça, eu quero colocar cada vida aqui na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um aqui, pedindo, Senhor, que a mente de cada um aqui seja livre dessas prisões e dessas cadeias que tem, Senhor, roubado a paz, Senhor, roubado, Senhor, o desejo, a vontade de fazer, Senhor, a Tua obra, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, move-te, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, e traz vida abundante, traz restauração, traz transformação, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Quebra todas as barreiras, quebra todas as cadeias, quebra todas as amarras agora, Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu sobrenatural no nosso meio, Pai. Cremos, Senhor, num povo, Pai, que tem uma mentalidade do reino, Pai, uma mentalidade, Senhor, próspera, Pai, que entende, Senhor, que tudo que nós temos, oh Senhor, é Teu, Pai, oh, e pertence a Ti, Senhor, e que nós, Senhor, somos apenas mordomos, Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai, com aquilo que é Teu e Tu nos deste, Pai. Em nome de Jesus, move cada um aqui, Deus, toca em cada coração, para que nós sejamos cada vez mais cheios de Ti e da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Amém. Antes de nós orarmos para irmos para as nossas casas, eu gostaria que você pensasse nessa semana o que você precisa fazer. Que coisas que precisam ainda ser destravadas dentro do projeto que você entende. Qual lugar, de repente, que você gostaria de ir, que você tanto talvez pense, sonhe em viajar, mas está sempre travado. Eu queria tanto ampliar meus negócios, queria tanto ampliar a minha empresa, queria tanto ter uma nova ideia. Mas talvez ou você se limitou lá em uma mentalidade, ou talvez na outra, querendo fazer uma troca com Deus. E eu creio que nessa semana o Senhor vai mostrar para muitos de nós aqui novos caminhos, através de uma nova maneira de pensar. Talvez aquilo que você achava que estava tão difícil, vai ficar bem facinho. Não porque Deus não podia, ou porque agora você teve uma ideia mirabolante, mas porque agora você entendeu, e para Ele nada é impossível. Eu tenho experimentado algumas coisas na minha vida, nós estamos nessa série, que eu creio que o Senhor tem aberto portas. Tínhamos um projeto aí de ampliarmos nosso templo em outro lugar, depois veio a pandemia, estragou tudo. Eu briguei com Deus, tentei explicar para Ele por que era necessário, mas até eu entender isso, que eu não quero que nenhum de nós, como igreja, mais pergunte para a nossa carteira se nós podemos. Perguntemos todos para Deus: Tu queres? Porque se Tu queres, nada vai impedir que meu negócio prospere. Se Tu queres, nada vai impedir que eu viaje para aquele lugar. Se Tu queres, e aí não é a minha motivação, meu desejo egoísta. Querido, nós precisamos romper como igreja em uma alma próspera. Eu creio que muito em breve nós vamos mexer com esse negócio de construção e ampliação, mas eu não quero jamais vir aqui pedir para você se você pode ou não. Eu quero pedir para o meu Pai, para o teu Pai, que também é teu Pai, melhor dizendo, meu Pai, que também é teu Pai, Ele vai tocar no teu coração e no meu, e nós vamos simplesmente obedecer, não vamos ficar mendigando nada para ninguém, nem miserando coisa nenhuma, jamais na nossa vida. Amém? Isso é uma alma próspera. Eu creio que essa série vem para romper essa mentalidade, para você poder chegar no final do ano, dar presente sem peso e não se endividar de maneira desnecessária. Amém? Vamos orar sobre isso? Pai querido, nós cremos que essa palavra, Senhor, ela vem de encontro a tantas coisas que o Senhor tem trabalhado aqui, na verdade, que liberta de Porto Belo, e agora por todas as outras que nos ouvem, Pai, através da internet. Senhor, grandes coisas o Senhor quer fazer conosco, Pai, como pessoas, mas como igreja, Pai. Uma grande influência, Senhor, de muitas pessoas neste lugar, influenciando essa sociedade, Pai, através da influência que elas exercem, em primeiro lugar, na sua família, nas suas casas, através dos seus negócios. Por isso, nessa semana, Senhor, desperta aqueles que dormem, Pai. Destrava, Senhor,
aqueles que viviam na mentalidade de pobreza, Senhor, destrava aqueles que viviam na mentalidade da ganância, Pai, para que novos negócios possam acontecer nessa semana, aquilo que estava travado há tanto tempo, ó Pai, quando o teu filho despertar, Senhor, abre a janela dos céus, ó Pai, abre essa porta, Pai, envia esses clientes, ó Pai, mostra qual é a ideia que estava faltando ali, ó Pai, para romper essa mentalidade, às vezes até dentro da casa deles, Senhor, para fazer uma refeição em família, Senhor, sem peso, mas com alegria, no desfrute que só aquele que serve o reino de Deus pode viver, Senhor. Deus, nessa semana, Pai, cada um ao sair dessas portas, que eles simplesmente não vão para casa, eles sejam enviados, ó Pai, como aqueles que estão destravando, ó Pai, situações onde o inimigo prendia cadeias na mente, Pai, no coração, Senhor Jesus. Deus, que eles sejam enviados desse lugar para levar uma mente próspera lá para o trabalho deles, Senhor, para levar uma mente próspera quando eles chegarem em casa para fazer uma refeição com a sua família hoje, Pai, quando eles acordarem amanhã de manhã, Senhor, na virada do mês, quando eles receberem o seu salário, Pai, que eles possam olhar para aqueles valores, ó Pai, e abençoar esses valores, Deus, porque eles reconhecem que o Senhor é aquele que provê, e Senhor, o Senhor não vive uma mentalidade de falta, Pai. Que assim seja sobre cada família aqui representada, Pai. Que nós venhamos a dar graças e aprender como Paulo. Estamos contentes tanto na fartura, Pai, quanto na necessidade. Aprendemos a viver, aprendemos, ó Pai, a entender de onde vem o nosso sustento e o nosso valor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Que a misericórdia dEle te alcance aonde você for. Que a paz que excede entendimento reine no teu coração, no teu lar e no teu trabalho, para a glória dele, e que o grande amor desse Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo repouse sobre você hoje e para todo sempre. Amém. Não esqueça, semana que vem nós temos a terceira palavra da nossa série Confiança e Fé. Te aguardo, se o Senhor nos permitir. Vá em paz, meu amado, que Deus te abençoe.